Enquanto os irmãos descem, pediria que os que estão aqui presentes abram suas Bíblias em Abacuque. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, dos versos 13 até o 17 e o capítulo 2, versículo 1. Vamos ler esses versículos então. Abacuque 1, verso 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos orar ao Senhor antes de começar a pregação. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia que tu nos concede, porque todos nós, Senhor, que estamos aqui, só estamos aqui porque tu, Senhor, nos deu essa oportunidade. Te agradecemos porque tens nos protegido, amparado, dado vida, saúde, segurança. E na tua presença, Senhor, queremos ouvir tua palavra. Pedimos que tu abras o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entendê-la e possamos, Senhor, então, glorificar o teu nome, fazendo a tua vontade e agradando a ti, Senhor, naquilo que fazemos e pensamos. Obrigado, Senhor, pelo teu apoio, todo o teu amor, Senhor, para conosco. Pedimos, Senhor, que tu nos abençoe agora, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou continuando a série em Abacuque. Chegamos a esse texto em que Abacuque faz um questionamento a Deus, a respeito de algumas coisas que ele tem na sua mente, no seu coração. E estamos considerando a vida dele, a vida de Abacuque, a situação que o profeta Abacuque viveu. E nós vemos no capítulo 1, no versículo 1, a ideia geral ali diz o seguinte, capítulo 1, versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Nós vemos basicamente que o livro de Abacuque é uma sentença revelada. Deus revela a Abacuque o que ele vai fazer com o povo de Judá por causa dos seus pecados. E Abacuque é aquele homem de Deus que está lá no meio daquele povo naquela época, e toda a iniquidade do povo que ele está vendo, que ele está olhando, nos primeiros versículos mostra isso, o perturba grandemente. Até quando, Senhor, como ele diz, clamarei eu e tu não me escutarás? Abacuque é um homem de Deus que está perturbado com essa questão. O povo de Deus está longe de Deus, fazendo as coisas que Deus não quer. Ele é um povo que faz violência, que faz destruição. O povo de Judá suscita ira, discussão, contendas. A lei e a justiça estão sendo deixadas de lado, como a gente vê ali. Então esse homem de Deus, Abacuque, ele pede a Deus, ele está clamando a Deus por um avivamento, por uma mudança. Ele quer que haja um retorno do povo de Deus à palavra de Deus. Então ele clama a Deus, e Deus responde a ele de uma forma que a gente estava vendo, Deus responde a ele de uma forma que ele não esperava, dizendo, olha, a resposta à sua oração é a seguinte, vou mandar um povo de longe, que virá de longe, e esse povo virá destruir essa nação
que está se comportando dessa forma. Vejam o versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não quereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, qual é a resposta de Deus à oração de Abacuque? A resposta é: vou suscitar um povo feroz, uma nação impetuosa, que tomam tudo que vem pela frente. Vou erguer esses caldeus e eles virão. Eles são pavorosos, terríveis. Eles vêm fazer violência. E eles vão vir e vão destruir a essa nação. As notícias que Deus deu a Abacuque não eram nada boas, né? E nós temos que pensar nisso e ver Abacuque nesse contexto. Ler Abacuque é lembrar que ele está vivendo antes de acontecer exatamente essa destruição que haveria de acontecer alguns anos depois, a destruição de Jerusalém. Essa destruição é terrível. Os caldeus vieram, simplesmente destruíram tudo. Homens, mulheres, crianças, velhos. Havia sangue por todo lugar. E eles destruíram também o templo. E Abacuque está vivendo isso. E Deus está dizendo para eles, vai acontecer isso. As notícias não eram nada boas. E a última pregação eu falei aqui sobre a reação de Abacuque diante dessa notícia. A reação de Abacuque é o versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então, Abacuque, ele responde, né, a essa ação de Deus, dizendo que vai destruir a nação de Israel, dizendo o seguinte: o Senhor é Deus eterno, tu és desde a eternidade. O Senhor, ele é santo, ele é fiel. E Abacuque entendeu que os caldeus estavam na mão de Deus também, sob a autoridade de Deus, sob o governo de Deus, sob o domínio de Deus. Abacuque entendeu que Deus é o soberano sobre a história da humanidade. Abacuque também percebeu que a vontade de Deus era para o bem, para a disciplina. A vontade de Deus era sempre boa, agradável e perfeita. Apesar de toda essa situação terrível, a vontade de Deus era para a disciplina. E ele entendeu isso. O próprio Senhor, cumpridos 70 anos no cativeiro babilônico, trouxe de volta ao povo de Judá e refez a nação de Israel, de Judá. Os pensamentos do Senhor não eram de mal, mas de bem. Eram pensamentos de paz, apesar de tudo isso. E Abacuque também, ele apoiou-se nesse seu relacionamento com Deus. Porque para ele, Abacuque era o seu Deus. Então ele apoiou-se nisso. E foi isso que nós vimos na última vez. Talvez se o livro parasse aqui, né? Eu fiquei pensando, poxa, que coisa maravilhosa. Ele entendeu a soberania de Deus, a glória de Deus, como o Senhor é soberano sobre toda a história, que Deus é bom, que Deus sempre faz aquilo que lhe apraz, e o que lhe apraz é bom para nós. Mas ele não parou nisso, né? O livro, se parasse aqui, talvez fosse bem interessante. Mas não é assim, né? A nossa própria vida não é assim. Nesse momento, às vezes, em que a gente tem um momento em que a gente vê a vontade de Deus e vê como Deus está agindo em todas as situações da nossa vida, mesmo em nossos maiores problemas, e todos nós passamos por problemas, né? Nós vemos a soberania de Deus, isso nos dá força, nos dá um enorme ânimo em saber que Deus está acima de todas as coisas. Isso nos fortalece nesses momentos mais difíceis, mas às vezes aparece também logo em seguida alguns momentos em que a nossa fé, a nossa confiança também fraqueja e nós ficamos às vezes desanimados, tristes e angustiados. E aqui Abacuque está um pouco angustiado agora.
né? Ele fica um pouco perplexo diante de tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer. É mais ou menos parecido com o Pedro, né? Pedro estava no barco com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus disse: vem para andar comigo nas águas. E ele andou, né? Ele ficou contente, ele ficou feliz. E isso aqui foi um momento de grande fé, de grande demonstração de confiança. Mas aí ele começou a olhar em volta e ver a situação, e ver as ondas do mar, e ver o vento, e ver os raios e o rugido, né? E isso o assustou. E aí ele começou a afundar, né? Então é um momento em que você tira um pouco os olhos de Deus e coloca na situação, né? Mas Jesus Cristo o socorreu, né? Porque ele apontou para Jesus e falou: Senhor, me salva. E o Senhor Jesus o socorreu. Essa é a dinâmica da vida cristã. De uma certa forma, nós vivemos isso, né? Essa questão de momentos de altos e baixos, né? Momentos em que a gente está muito bem, momentos que a gente está com dificuldade. E aqui esse texto é um momento em que Abacuque está um pouco perplexo diante dessa questão. E ele tem uma questão no coração, né? Ele tem esse questionamento. Quais são as dúvidas de Abacuque aqui, gente? Quais os elementos que Abacuque... Por que ele está tão perplexo, né? Por que ele está tão angustiado, de certa maneira, vamos dizer assim? O versículo 13 deixa claro isso, né? Ele fala assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente ou procedem impiamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Essa é a pergunta de Abacuque, né? Por que o Senhor não faz nada diante dessa nação ímpia que está vindo aqui para destruir Jerusalém? Como o Senhor pode ser justo e santo diante desse mal que está acontecendo aqui? Por que o Senhor tolera que eles venham e façam isso? Então essa é a questão de Abacuque. Abacuque está angustiado com isso. E hoje, irmãos, eu não, para surpresa, não sei se não vou trazer uma resposta imediata, clara sobre essa pergunta, até porque não teríamos todo o tempo do mundo para discutir isso. Mas a resposta vem no capítulo seguinte, né? Deus responde a Abacuque e nós vamos chegar lá. Mas hoje eu queria que nós observássemos, que nós olhássemos, né, essa questão de como o Abacuque procedeu e como ele agiu diante dessa questão. Como é que ele fez a pergunta, como que ele agiu, como devemos agir diante de questões que nos deixam perplexos às vezes, diante de situações da vida que nos deixam perplexos. Esse tema aqui, irmãos, eles chamam, na teologia, chamam de teodiceia, né? É o tema chamado de teodiceia. Teodiceia é a junção de duas palavras, né? Theos, Deus, e dike, que é justiça. Então, esse tema se refere ao problema do mal diante de um Deus que é santo. Como o mal pode prosperar? Como o mal pode continuar crescendo diante de um Deus santo, que é onisciente, onipotente e benevolente? Humanamente falando, as pessoas ficam perplexas diante disso. Como você pode dizer que Deus existe se tanto mal tem por aí, né? As pessoas não conseguem conciliar esses dois conceitos, Deus santo, Deus justo, e o mal que está ao seu redor, né? E aí questionam e duvidam da bondade de Deus, da justiça de Deus, da retidão de Deus, da benevolência de Deus. Elas olham as guerras e perguntam: por que Deus permite que isso ocorra? Se Deus é santo, como ele pode permitir tal coisa? Por que Deus não impede que o mal aconteça? E elas ficam perplexas diante disso, né? Isso não é uma novidade, né?
É uma grande questão sobre essa doutrina, né? Muita gente questiona. Muitos filósofos, né, no mundo já questionaram, e muitos cristãos também. Muitos se perderam nessa questão e se erraram na forma como deveriam abordar isso. E é isso que eu queria chamar a atenção hoje de manhã para vocês, né? Muitos cristãos também acabam se comportando, né, de uma maneira bastante deísta, né? Deísta é a pessoa que afirma que Deus existe, que crê que Deus existe, mas que abandonou completamente o mundo e as pessoas para viverem da forma como quiserem, né? Deixou elas a si mesmos, entregues a si mesmo. Deixou o mundo por sua própria conta e risco. Muitos cristãos acabam caindo nisso. Abacuque não caiu nisso, né? Não caiu nesse erro. Muitos esvaziam a soberania de Deus e dizem: Deus não é soberano, porque se o mal existe, então ele não é soberano. Também é um outro erro que Abacuque não caiu, porque ele creu nisso, na soberania de Deus. Outras pessoas vão dizer que Deus não tem nenhum poder. Ele está limitado em seu poder, ele não é onipotente. Tem a chamada teologia do processo, que dizem assim: Deus está preso aos acontecimentos, ao desenrolar do dia a dia das coisas, ele não está sobre todas as coisas, e ele somente interfere quando o evento acontece, mas ele não é soberano, ele não pode controlar o que acontece. Então as pessoas vão nessa linha de esvaziar o poder de Deus. Outros dizem que Deus está preso ao tempo, e agora ele não tem condições de agir antes do tempo. Abacuque não caiu nisso, tu és desde a eternidade. E as pessoas acham que Deus age baseada na lei da ação e reação, né? Fizeram isso, então vou fazer aquilo. Se eu faço isso, vai acontecer aquilo. E por último, tem várias doutrinas falsas aí, né? Alguns acreditam que Deus limitou o seu poder voluntariamente por amor à liberdade dos homens e por isso não age, mas deixa o homem agir. Deus limitou-se o seu próprio poder. Eles chamam isso de teísmo aberto, né? Várias doutrinas nessa área aí. Se olhar para o mundo, eles vão dizer: eu sou de Nietzsche. O que Nietzsche disse? Deus está morto, né? Deus não tem ação nenhuma. Ou se você conversar com pessoas, às vezes da universidade, eles vão dizer que hoje não existe mais verdade, né? Nós vivemos na era da pós-verdade. Verdade não existe. Verdade, absolutos não existe. Tudo é relativo. A tua verdade e a minha verdade são diferentes, cada um tem a sua verdade, né? E aí as pessoas vivem como se fossem apenas existencialistas, né? Materialistas. E o que eu quero, irmãos, trazer para vocês hoje, por isso que eu estou falando dessas doutrinas tão ruins, né? Elas estão permeando as igrejas. De uma forma ou de outra, elas aparecem ali, né? Algumas que eu citei aqui são citadas por teólogos até brasileiros, esvaziando o poder de Deus, a onipotência de Deus, a santidade de Deus. E muitos cristãos agem na vida prática delas, como se fossem pessoas materialistas ou deístas, que Deus não faz parte do dia a dia. Elas creem em Deus, nas verdades a respeito de Deus, mas quando ficam sob pressão, ou quando uma situação como essa que Abacuque está vivendo pressiona, aí então elas reclamam de Deus, não oram como ele fez, não confiam, não buscam o Senhor. E reclamam. Francis Schaeffer chama esses cristãos de os sem fé. É um sem traço fé, é um nome, né? Os sem fé.
E a vida cristã, irmãos, é para ser vivida dessa forma, né? Com fé. Mesmo quando Abacuque está sob essa pressão terrível da morte, da destruição, do povo que ele ama, de tudo que ele é, no meio daquele povo de Judá, ele age da maneira correta. Vejam que ele pergunta, né? Vamos analisar um pouco sobre isso e ver algumas coisas para a gente poder compreender, né? Versículo 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Então, às vezes, ele questiona também assim, poxa, parece que os homens estão agindo aí como se não houvesse governo. Por que fazes, né? A todos levanta o inimigo com o anzol. Olha só, do 15, 16, 17, ele vai falar, do 15 e 16, basicamente, ele vai falar como que são esses ímpios. Né? Como que são? Parece que não tem governo, né? Por causa da aparente intolerância ou ausência de Deus no mundo, as pessoas acham assim, né? Deus não está presente. Onde está Deus? Elas ficam nessa questão. Como consequência lógica, então, elas dizem assim, bom, já que Deus não está agindo, então eu sou o meu próprio Deus. Né? E eu vou e passo a agir dessa forma. Tem como seu Deus a sua própria força, o seu próprio poder. O fôlego da vida está nas suas mãos. Tudo o que conquistam atribuem a si mesmos, orgulhando-se das suas conquistas. Dessas conquistas que elas acham que elas vêm delas mesmas, elas atribuem, né, a si mesmas. Elas, como elas acham que conseguiram aquilo por sua própria força e virtude, então elas se autoglorificam. É exatamente isso que ele fala do versículo 15, né? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-o de arrastão e ajunta na sua rede varredora. Por isso se alegra e se regozija. Esses inimigos, né, os caldeus, eles vêm como se fosse uma rede, né, pegando peixes. E eles vêm destruindo as nações. E eles se alegram com isso. E eles oferecem sacrifício à sua rede e queimam incenso à sua varredura. Ou eles oferecem sacrifício aos seus atos, né, às suas ações. E queimam incenso àquilo que eles fazem, aos seus métodos, às suas conquistas. Esse é um processo de pessoas que não têm Deus não amam a Deus ou não conhecem a Deus, né? Primeiro elas dizem, Deus não está presente. Depois, tudo que elas fazem por sua própria força e poder. Acham que conseguem fazer tudo com suas próprias mãos. Conquistam coisas, atribuem essas coisas a si mesmos e se orgulham disso. E depois, por fim, elas dizem que isso que nós fizemos é o nosso Deus. Né? Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então o Abacuque faz então essa análise e fala assim, olha, por causa disso eles vão continuar dessa forma. Nós vimos aqui no Salmo 73, né, a Milena leu para nós, né? É parecido, né? O salmista também estava perplexo diante dos ímpios. Os ímpios, eles prosperam. Não há preocupações com eles. Eles têm saúde. O corpo deles é sadio. Mas eles também são soberbos, violentos, agressivos. Falam maliciosamente. Falam contra Deus, são altivos. Eles pecam contra Deus. Estão perplexos diante disso. E o salmista lá no Salmo 63, ele está perplexo diante da prosperidade dos ímpios. E é interessante, né? Se vocês puderem abrir lá o Salmo 73. Veja o versículo 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Essa é a impressão que ele tinha. Eles não ligam para nada.
Versículo 17. Só que daí, quando o salmista cai na realidade, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então o salmista ele fica perplexo diante disso, mas quando ele entra no santuário de Deus, ou quando ele entra na presença de Deus, ele cai na realidade. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então essa perplexidade, irmãos, às vezes pode acontecer com a gente. Às vezes é uma situação que vivemos, teológica até, como foi aqui com Abacuque, né? Como pode isso acontecer? Mas muitas vezes pode ser questões das mais diversas. Como que a gente deve reagir? Como que nós devemos agir ou reagir? Essa é a minha questão de hoje, que eu queria que os irmãos pensassem. Qual a maneira certa de reagir? Primeiro, eu queria, aplicando já um pouco para nós, para a gente também ir nessa linha, primeiro a gente deveria perguntar, é legítimo a gente questionar a Deus? Devemos questioná-lo? Ou questionar questões como essa? Sim, né? A Bíblia está repleta de várias vezes que os salmistas falam, Senhor, por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? A vida com Deus é uma vida de integração, de relacionamento. Então nós perguntamos, nós questionamos, Deus nos fala, nós ficamos às vezes aflitos, tristes, abatidos e nós corremos para o Senhor. O Senhor nos consola. A vida com Deus é uma vida integrada, é uma vida que tem essas coisas, sim, é legítimo. O próprio Senhor diz, vinde e arrazoemos, né? Vinde e discutamos. E não pecamos. Muitas pessoas acham, você está questionando a Deus, está pecando. Não, não pecamos ao questionar a Deus. Ruim não é ter dúvida. Ruim é ter dúvida e não buscar a Deus. Isso é ruim. Não se voltar para o Senhor. Mas ter dúvida é uma coisa que é normal de cada um de nós. Nós somos constituídos, de tal maneira que nós questionamos as coisas, e isso é muito importante, e nós devemos ter essa dúvida quando é necessário. Então, isso posto, a gente precisa entender isso, que não é errado. Deus não condenou aqui Abacuque por isso, em momento algum. Devemos questionar a Deus se for alguma coisa que a gente não está entendendo? Sim, devemos ir a Ele. Devemos fazer como o profeta fez. Ele foi a Deus. Isso aqui é o profeta falando com Deus. Ruim é ter dúvida e não buscar resposta em Deus. Como que ele agiu? E aí, Abacuque agiu da seguinte maneira. Primeiro, Abacuque, ele pensou em Deus. Como Deus é. Veja que ele olha para o Senhor e fala assim, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é puro de olhos. Ele não pode ver o mal nem a opressão. Isso é uma base sólida na qual o Abacuque fundamentou a sua dúvida e o seu pensamento. O Dr. Lloyd Jones, em seu livro Temor à Fé, que é um livro de referência em Abacuque, ele apresenta mais ou menos esse caminho. Primeiro, nós devemos, diante de uma situação que nos aflige, que nos perturba, que mexe com o nosso ser interior, com a nossa alma, nós devemos parar e pensar em Deus. Quem Ele é. Devemos estabelecer bases sólidas de quem Deus é. Não devemos pensar no problema de cara, mas devemos pensar em quem Deus é. Isso vai dar a base para você pensar depois nas soluções. Pense em quem Deus é, quem nós somos, qual é o nosso papel, qual é a nossa fé. São coisas que são absolutamente certas, que estão fora da dúvida. Anote-as e diga a si mesmo, nessa situação que eu estou, pelo menos isso aqui eu tenho certeza que é verdade. Deus é
eterno, soberano, Ele é santo, não há dúvida sobre isso. Como diz Lloyd Jones, o único meio de cruzar brejos e pantanais de dúvidas ou de questões é procurar apoio para os pés primeiro. Então, se está andando num pantanal, se procura onde pisar, né? Pise nas grandes doutrinas. Disso eu estou seguro, Deus é assim. Isso vai te dar segurança. Em seguida, aplique essas doutrinas à sua situação. Como ele fez. Aplique isso à sua situação. Contrastando com o que você já sabe, isso vai norteá-lo. Próximo passo, fale com o Senhor. Né? Entregue a Deus, entregue o problema a Deus. Jamais busque solução em outra fonte. Busque a solução no próprio Senhor. Então, quando nós estivermos diante de um problema como esse, um problema complexo, né? É um problema complexo, teologicamente complexo, mas quando estivermos diante de outros problemas da vida, que a gente fique estarrecido diante de uma situação que a gente não compreende, devemos seguir esse caminho. Pense em Deus, quem Ele é, no seu amor, na sua eternidade, na sua justiça. Coloque o seu problema diante dessa mesma situação, usando essas doutrinas, para ver se fecha. E se houver dúvida no seu coração ainda, entregue ao Senhor. Coloque diante de Deus, como o Abacuque fez. Abacuque está falando com Deus o tempo todo. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1, né? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Essa é a postura dele, né? Ele espera a resposta de Deus, confia em Deus. E é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Como devemos fazer isso? Uma coisa bem comum, né? Bem comum na nossa vida cristã, é a gente estar preocupado com alguma coisa muito forte, aquilo nos preocupa demais, né? Aquilo nos angustia. E aí, o que devemos fazer? Orar e confiar no Senhor, né? Só que a gente vai e ora e coloca o problema diante de Deus, e quando a gente levanta da nossa oração, a gente continua preocupado, a gente continua com o problema, a gente continua levando o problema nas costas, quando o certo é colocar na mão do Senhor e entregar. Deixe com Ele. Eu não consigo lidar com aquilo. Às vezes é uma doença, às vezes é um problema de relacionamento, às vezes é um problema no meu trabalho, ou às vezes é uma questão até teológica como essa. Mas eu não consigo lidar com aquilo, então a gente deve se ajoelhar diante do Senhor, contar a Deus o que nos preocupa, dizer que não conseguimos lidar com aquilo, não conseguimos entender aquela dificuldade, não conseguimos solucionar aquele problema, que não podemos entender. E aí pedimos a Ele, em oração, que Ele trate desse problema e mostre-nos o caminho que devemos seguir. É assim que é o processo. É assim que devemos agir como cristãos, para não sermos, como muitos são, cristãos que não têm fé ou sem fé. Só que daí, quando nós nos levantamos da oração, não temos o direito de nos preocupar de novo, ou não devemos nos preocupar de novo com aquilo, porque entregamos na mão do Senhor, então devemos nos levantar da oração sem se preocupar. Se a preocupação voltar, devo orar de novo. Volte a orar. Entregue ao Senhor, confie nele. Se aquilo te preocupa, né? De uma certa forma, se nós levantamos e tentamos agora por nossas próprias forças resolver tudo, a gente acaba agindo da maneira errada. Não há razão para orar se você vai levantar da oração e não vai confiar no Senhor. Se você já decidiu não confiar no Senhor, né?
Não há razão. O Dr. Lloyd Jones diz o seguinte: em sua perplexidade, Abacuque diz: vou sair deste vale de depressão, vou para a torre de vigia, vou galgar as alturas, vou olhar a Deus e para Ele somente. Esse é um dos mais importantes segredos da vida cristã. Se a pessoa entregou o problema a Deus e continua pensando nele, significa que suas orações não foram assim tão autênticas quanto ele deveria fazer. E aí você então coloca diante de Deus, Abacuque fez isso, colocou diante de Deus, e ele ficou à espera da resposta de Deus, é o que ele diz, né? Capítulo 2, versículo 1. Vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Esse é o processo, né? Vigiarei, vou esperar a resposta de Deus. Essa é a posição que devemos agir. Essa é a posição da fé. Como é que sabemos, às vezes, que estamos agindo com fé e confiança em Deus? Como sabemos? Observe isso, né? Você leva o problema ao Senhor, você ora. Quando você levanta, você está tranquilo, colocou diante do Senhor, aquilo te traz paz. E aí você espera a resposta do Senhor. Ele dará a resposta no tempo certo. Às vezes demora muito tempo. A gente tem histórias de irmãos e irmãs que oraram muitos anos por conversão de pessoas e demorou muitos anos e as pessoas se converteram depois de 15, 20 anos. Mas a confiança em Deus, a segurança em Deus, a paz em Deus deve vir dessa ação, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, como diz Filipenses 4:6. Nada deve nos deixar ansiosos, nenhuma questão dessas que nos deixa perplexos diante da vida, diante de situações dessas. Nunca devemos nos deixar sobrecarregados, né, com os cuidados que acontecem nesse mundo, mas em tudo, né, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas, com ações de graça. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, virá, né? E guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Este é o processo, né? Essa é a maneira correta de a gente agir diante de algo que nos traz uma certa dúvida, uma certa perplexidade, uma certa dificuldade, né, que a gente enfrenta na nossa própria vida. Devemos colocar diante de Deus. E aí você sobe a torre de vigia, né, como diz aqui o Abacuque, e fique olhando para o que Deus vai fazer. É o que ele fez. O que Deus vai fazer? Mantenhamos-nos olhando para Deus, não olhamos para mais nada. Olhemos para o Senhor. Bom, essas são as bases. Abacuque seguiu essas bases, né? Deus é quem é Deus, né? Ele confiou plenamente em Deus, olhou para o Senhor, buscou a Ele, entregou o problema a Ele, questionou a Deus e esperou em Deus. É isso que a gente vai ver no próximo capítulo. Qual é a resposta de Deus à questão de Abacuque? Né? Qual é a resposta de Deus à questão de Abacuque? Isso que veremos, né, na próxima vez. Mas eu estive pensando, irmãos, nós podemos estar passando por vales, como o vale da sombra da morte. Porém, você pode se sentir seguro mesmo ali. Que é o que diz o salmista, né? Salmo 23, ele diz exatamente isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa é a vida da fé. É a vida em fé que nós devemos viver como cristãos. É muito triste quando cristãos vivem como não cristãos. É muito triste quando cristãos vivem como se fossem materialistas, né? Pessoas do mundo, como nihilistas, vamos chamar assim, né? Pessoas que acham que Deus não está presente dia a dia, hora a hora, minuto a minuto com você. É como a gente muitas vezes ouve falar, né? Nós só respiramos porque Deus
nos dá a respiração e a vida agora, nesse minuto. No minuto seguinte ele tirar, você morre. Ele está sempre presente. Né? Devemos lembrar sempre disso. E se você estiver passando, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, lembre de correr para Ele. Lembre de correr para Ele em oração. Por mais complexo que seja a situação, entregue a Ele, confie nele. Espere nele, de verdade. Não só uma oração e deu e tchau. Não, confia mesmo. E aí você sobe na torre de vigia e espera a resposta do Senhor. Quem passou pelo vale da sombra da morte que você lembre? Pois então, o próprio Filho de Deus passou por isso. O Senhor Jesus Cristo, nosso supremo exemplo. Vamos ler Mateus 26, 36. Mateus 26 fala assim. Mateus 26, versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, olha Jesus, né? O Diano falou aqui do teatro de Deus e como as coisas todas Deus está cuidando, né? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, seus 2 filhos e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, esse é o supremo exemplo que nós temos que ter. Essa é a atitude de fé. Nós podemos dizer, eu não entendo isso, eu não sei o que está acontecendo, porque minha vida está desse jeito. Mas o caminho é esse. O caminho é o caminho do Senhor. Mesmo com a alma profundamente triste até a morte, ele foi lá, adiantou-se, colocou o rosto em terra e orou para quem? Para o Pai dele. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a atitude correta, né? A atitude correta de um cristão. E nisso vem toda a nossa força, toda a nossa fé e toda a nossa esperança. Confiar plenamente no Senhor. Então, irmãos, aplique esses métodos, né, ao que o profeta aplicou, né, à sua vida, também à sua vida, colocando e esperando tudo diante de Deus em fé, em confiança. E mesmo que tenha que questionar ou que esteja angustiado, não corra atrás de filosofias ou opiniões humanas, não corra atrás de conceitos que não são cristãos, de achar que você tem força ou você consegue. Faça como o Senhor. Estou angustiado, triste, corra para Ele, corra para o Senhor e faça como o profeta. Suba na torre de vigia e aguarde a resposta de Deus. Esse é o método que devemos aplicar à nossa vida diariamente. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, sempre tão esclarecedora para nós cristãos. Obrigado, Senhor, também porque estamos na Tua presença. Obrigado porque Tu nos colocas, Senhor, no caminho da fé, que nós possamos ser cristãos plenos, autênticos, verdadeiros, colocando tudo, Senhor, na Tua mão, na Tua presença, que nós não sejamos deístas, pessoas que confiam em si mesmo, ou pessoas que acham que o Senhor está longe demais e que não pode alcançá-los. Ó Deus, que nós possamos buscar a Ti todos os dias, todos os momentos, em todas as situações, para que possamos viver, Senhor, a vida da fé. Abençoa-nos, Senhor, é o que Te pedimos. Pedimos também que Tu abençoes nosso dia, nossa semana,
Que abençoe os nossos familiares, que tu abençoe, Senhor, nossos irmãos, na nossa igreja e todos aqueles que são nossos irmãos espalhados pelo mundo todo. Que tu nos fortaleças na fé e na confiança em ti. É o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.